Oi, gente bonita, tudo bem com você? Eu resolvi inovar no vídeo de hoje. Faremos uma resolução de questões. Nós trataremos de algumas questões relacionadas a um tema muito importante, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas antes, roda a vinheta. Sempre quis falar isso. Como eu antecipei, o tema da nossa resolução de questões é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei que vai ser cobrada no concurso do Banco do Brasil de 2023. Você que está procurando aí um vídeo na internet de resolução de questões, caiu no local certo. Então vem comigo que nós vamos resolver diversas questões do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: em relação à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, as edificações de uso público e privado, o Decreto 5.296 de 2004 estabelece que a. Edifícios privados devam ter um elevador especial para uso exclusivamente das pessoas com deficiência física. B. Casas de espetáculos, teatros, cinemas, auditórios, ginásios de esportes, entre outros recintos, deverão reservar pelo menos 10% de lotação do estabelecimento para pessoas em cadeiras de rodas, em áreas concentradas e de boa visibilidade. Opção C. Coxias e os camarins, áreas de acesso aos artistas, não têm obrigação de ter acesso facilitado ou garantido a pessoas que se enquadrem neste grupo. D. Instituições financeiras deverão manter em seu quadro o mínimo de 2 funcionários encarregados de prestar atendimento prioritário. E a alternativa E. Vias públicas deverão ter instalações de semáforos para pedestres, com mecanismos que sirvam de guias ou orientações para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual no local onde a intensidade de fluxos de veículos e de pessoas ou periculosidade nas vias assim exigirem. Antes de mais nada, nós temos que observar que essa questão está um pouquinho desatualizada. Eu peguei da mesma banca examinadora da prova do Banco do Brasil, mas é importante ressaltar que ela é anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora nós iremos respondê-la com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E se você observar, na alternativa A, que fala do elevador, o erro consiste em atribuir que o uso do elevador para a pessoa com deficiência tem que ser de uso exclusivo. Não, ele não tem que ser de uso exclusivo. Tem que haver elevador que disponibiliza esse serviço para pessoas com deficiência. Então esse é o erro da alternativa A. Na B, nós podemos encontrar dois erros que diz respeito ao percentual, que é de 2% e não de 10%. Então nesse caso aqui, ele fala que também que deve ficar em área concentrada as vagas. Não, não tem que ser em áreas concentradas, tem que ser em áreas espalhadas. Na alternativa C, aí na sua tela, ele fala que as coxias, camarins não precisam ter obrigações. Precisa sim. E por fim, na D, instituições financeiras deverão manter seu quadro de 2 funcionários. Está errado também, porque a lei ela especifica a quantidade. Ela traz essa especificação para nós. Então é mais um erro que nós temos que constar que apresenta aí na alternativa. Então, por óbvio, a alternativa E é a alternativa correta. Mas antes, eu quero só fazer uma observação. Se você observar o enunciado dessa questão, ele fala pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é posterior, ele corrigiu essa terminologia. Ele entende que ninguém porta uma deficiência. Você não é titular. A deficiência ela é algo que ela é inerente da pessoa. Então nós não falamos portadores de deficiência. A expressão correta é pessoa com deficiência. Óbvio que qualquer lei anterior ao Estatuto
trará essa expressão portadora de deficiência, mas é uma terminologia desatualizada e incorreta. Logo, eu tenho certeza que você acertou aí essa primeira alternativa. Vai dando pause, vai colocando aí o ok, porque ela é muito importante para você responder. Olha essa próxima questão que interessante. A Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, determina que hotéis, pousadas e similares, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação vigente, devem ser construídos observando os princípios dos limitadores socioambientais, respeitando o meio ambiente, né? Por que seria meio ambiente? Não tem nem muito sentido. B, das estruturas urbanísticas? Também não. Da tecnologia arquitetônica? Também não. Barreiras assistidas? Não. E óbvio, do desenho universal. É óbvio que é desenho universal. Tanto que a gente vai entender o porquê desse desenho universal. Se você observar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele coloca lá no artigo 45 que os hotéis, pousadas similares, eles devem ser construídos observando os princípios do desenho universal. Esse é o ponto. E além disso, eles têm que adotar todos os meios de acessibilidade de acordo com a lei que estiver vigente. Agora, vale ressaltar que o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um artigo muito importante para você que vai fazer a prova, ele traz uma série de nomenclaturas, uma série de conceituações. E o inciso 2º fala para nós que desenho universal é a concepção de produtos ambientais, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem a necessidade aí de se adaptar ou de projeto específico. Logo, nós iremos incluir aqui os recursos de tecnologia assistiva. Portanto, essa questão é uma questão muito simples. A resposta só poderia ser a opção E. A opção E, que fala do desenho universal, é a alternativa correta dessa questão. Vamos para a próxima? Espero você na próxima questão. A próxima questão é uma questão multidisciplinar, pois ela envolve o Código Civil e a Lei Brasileira de Inclusão. Tanto que ela menciona o seguinte: consiste em causas de incapacidade total. O que consiste em causas de incapacidade total? Vamos lá. Os ébrios habituais? Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque os ébrios habituais são considerados relativamente incapazes. Basta você fazer a menção aí ao artigo 4º. Deixa eu colocar aqui para vocês, do Código Civil. O artigo 4º do Código Civil, inciso 2º, traz isso para nós. A opção B fala dos menores de 16 anos, que é a opção correta. Por que é a opção correta? Porque pelas mudanças realizadas aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos, de acordo com o artigo 3º do Código Civil brasileiro. Vale ressaltar isso também. Logo, por amor ao debate, vamos analisar as demais. A opção C ela está equivocada, porque os viciados em substâncias psicoativas, ou seja, os tóxicos, eles são relativamente incapazes. Artigo 4º, inciso 2º do Código Civil também. Os pródigos também são relativamente incapazes, aqueles que gastam demais, né? Pois é. Outro, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade são considerados relativamente incapazes. Essa também está equivocada. Só para reforçar a nossa alternativa B, olha o que diz o artigo 3º do Código Civil que eu coloquei na sua tela. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. É isso que dispõe a nossa lei. Portanto, a alternativa correta
é a opção B, os menores de 16 anos na sua tela. Tá acertando? Tá garantindo aí uma pontuação extraordinária? Espero que sim. Tenho certeza que você vai tirar de letra e te espero na próxima questão. Vamos lá! Diz assim: segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é obrigação expressa das empresas privadas. Opção A: garantir a disponibilização de conteúdos de artigos científicos em formato acessível, inclusive em libras? Gente, só para antecipar para vocês, essa alternativa ela está errada. Por que ela está errada? Porque não há no Estatuto da Pessoa com Deficiência essa obrigação para as empresas privadas. Agora, o que existe é a fixação de que o poder público ele traga alguns incentivos, ele traga aí algumas opções para que isso seja implantado, inserido na sociedade. Se você analisar o artigo 68, parágrafo 3º do Estatuto, ele fala desse estímulo que o poder público deve ofertar para adaptação e produção de artigos científicos nesse formato acessível. Já a opção B diz o seguinte: fomentar a pesquisa e inovação voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho das pessoas com deficiência e sua inclusão social. A opção B também está incorreta. Basta a gente analisar o artigo 77 do Estatuto. Por quê? O artigo 77 do nosso Estatuto, ele fala para nós que o poder público tem que fomentar o desenvolvimento científico, pesquisa e inovação e a capacitação tecnológica, voltadas aí para a melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Essa é o garantismo trazido na opção B do artigo 77 da lei. Agora, a opção C, nós vamos notar que ela está correta, porque garantir a acessibilidade aos sítios da internet, ou seja, sites, por elas mantidos sempre que tiverem sede ou representação comercial no país. Essa opção aqui, ó, é a opção correta. Ela está certíssima. Já vamos analisar a lei. Nós vamos analisar, basicamente, o artigo 63, que eu vou colocar para vocês na próxima tela. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede, não é sede não, né? Sede de água, ou representação comercial no país ou por órgãos do governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe o acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Portanto, essa nossa questão é a questão correta. Mas só por amor ao debate, vamos analisar as demais. A opção D ela está incorreta, que ela diz o seguinte: promover a inclusão de conteúdos temáticos referente ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica. Não são diretrizes exclusivas, porque a Lei Brasileira de Inclusão fala que para a educação profissional e tecnológica do ensino superior e formações das carreiras do Estado, o conceito ele é mais amplo, conforme pode ser observado lá na interpretação do artigo 55 do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a opção E incorreta fala assim: incentivar a oferta e oferecer descontos em aparelhos de telefonia fixa, imóveis e celular com acessibilidade. Essa opção ela está incorreta, porque é dever de incentivo do poder público, não necessariamente da iniciativa privada. Aí entra a questão também, né, da livre concorrência. Essa questão ela exigiu um texto de lei, uma interpretação maior, uma análise mais aprofundada. Mas eu tenho certeza que você acertou, que você tirou de letra sem dúvida alguma. Vamos para a próxima questão? Vem comigo então. A questão na sua tela diz o seguinte: a Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, define o desenho universal como concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação
ou de projeto específico, incluindo os recursos tecnológicos, acessivos, tudo isso tem que ser observado. Agora, nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotado adaptação razoável do desenho possível, da ferramenta aproximadora ou das adaptações minimizadoras ou desenho evolutivo. É óbvio que dentre essas opções, só um conceito existe. Tanto que, se você analisar, só adaptação razoável é um conceito existente, um conceito possível. Sabe-se que a acessibilidade é o direito aí que nós temos que garante a pessoa com deficiência, ou que aquele que tem uma mobilidade reduzida também, o direito aí de exercer sua vida, seus direitos da cidadania, a participação social de forma independente. Então, as adaptações razoáveis, elas são elementos que estão inseridos na nossa lei, estão presentes no artigo 55, parágrafo 2º do nosso Estatuto. Logo, é óbvio que a opção A é a opção correta, conforme você pode observar na sua tela. Luciano é uma criança com deficiência intelectual e cadeirante. Ele está matriculado numa escola pública da rede regular de educação e enfrenta diariamente as 3 dificuldades. Não há guias rebaixadas na calçada para facilitar a travessia das ruas, com cadeiras de roda até chegar à escola. Na escola, os funcionários não permitem que ele explore aí todo o espaço do prédio, temendo que ele se machuque. E na escola não existe elevador que lhe permita chegar ao laboratório de ciências, que fica no 2º andar. Então, considerando esses conceitos trazidos na Lei Brasileira de Inclusão, ele enfrenta, respectivamente, algumas barreiras. E é muito fácil de localizar. Quando a gente fala de guias rebaixadas nas calçadas, nas ruas, nós estamos falando de vias públicas. Se nós estamos falando de vias públicas, nós estamos falando de um elemento urbanístico. Basta nós analisarmos o artigo 3º, que traz para nós, lá no inciso 5º, a opção do que seriam as barreiras. Ele fala para nós do que seriam essas barreiras urbanísticas. Na 2, ele fala que os funcionários não permitem que ele ande com medo de que ele se machuque. Ora, são atitudes, comportamentos das pessoas que impedem que ele faça algo. Logo, nós estamos falando de atos, atitudes. Portanto, são barreiras atitudinais. E, por fim, na escola não tem um elevador que permita ele ir para o 2º andar. Se não tem um elevador, a arquitetura da escola ela está comprometida. Se ela está comprometida, é uma barreira arquitetônica. Portanto, a opção correta que nós temos nessa questão é a alternativa A, urbanística, atitudinal e arquitetônica. Basta você analisar os conceitos do artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão. Espero você na próxima questão. Vamos de mais uma questão que diz assim: o semáforo com aviso sonoro auxilia na travessia segura das pessoas com deficiência visual, nos termos da Lei 10.098 de 2000. Trata-se de exemplos. Lembrando que é uma questão mais antiga, mas ela é adaptada com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Opção A, barreiras urbanísticas, B, universal de urbanização, mobiliário urbano ou ajuda técnica? É lógico que é mobiliário urbano, porque é um conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, que são aí adicionados aos elementos de urbanização ou edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alterações nos elementos. Nós podemos citar, além dos semáforos, nós podemos falar de postes, de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo, telecomunicações, fonte de água, lixeira, toldos, marquises, bancos, quiosques ou qualquer outro elemento de natureza análoga. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta dessa questão. A nossa amiga Maria é uma pessoa com deficiência em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade e tem os vínculos familiares fragilizados. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Maria ela tem direito a uma moradia digna,
Opção A, em residência inclusiva. B, em moradia para a vida independente exclusivamente. C, obrigatoriamente no seio da família natural. D, no seio de uma família substitutiva. Ou em qualquer residência, desde que a proteção integral, em qualquer modalidade de residência, seja prestada no âmbito do Sistema Único de Saúde ou do Sistema Único de Assistência Social. Para responder essa questão, eu coloco para você na lei a seguir. Olha, artigo 31, parágrafo 2º. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência e que não disponha de condições de autossustentabilidade com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Logo, para responder essa questão é muito simples. Só pode ser a opção A. Ela tem que ser inserida numa residência inclusiva. Residência inclusiva é a opção que a lei deve ser assegurada à mesma. Questão 9 diz assim: considerando o direito à igualdade de oportunidades e o direito à não discriminação, é correto afirmar que a pessoa com deficiência, alternativa A, não sofrerá limitação aos seus direitos sexuais, mas não conservará amplamente os seus direitos reprodutivos. Logo, essa questão de cara a gente pode colocar um erro, porque a deficiência ela não afeta a capacidade civil de exercer os direitos sexuais e reprodutivos, artigo 6º da nossa Lei Brasileira de Inclusão, inciso 2º e inciso 4º, porque lá no 4º fala de conservar sua fertilidade. A opção B fala não será necessariamente curatelado, mas não poderá ser curadora de outra pessoa. E está errado também, porque o artigo 6º, inciso 6º, fala que a deficiência ela não afeta a capacidade civil de exercer o direito de guarda, a tutela, a curatela e a adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A opção C diz assim: poderá casar-se, mas não será reconhecida a união estável. Está errada também, né? Porque pode sim, de acordo com o inciso 1º do artigo 6º, casar e constituir união estável. Não teria nem sentido, né? Só casar e não poder constituir união estável. É lógico que a alternativa está errada. A D fala assim, que será contemplada com ações afirmativas, mas não está obrigada à fruição de benefícios delas decorrentes. Óbvio que a deficiência não afeta... Aliás, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes de ação afirmativa. Usa quem quer, usa quem precisa, usa quem sentir a necessidade. Ninguém é obrigado, não é nada imposto. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. E a E diz que poderá ser adotada, mas não poderá adotar. Está errada, porque ela pode sim exercer o direito de guarda. Logo, podemos dizer a opção D, baseada no artigo 4º, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala que a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefício decorrente de ações afirmativas, é a opção correta. A última questão desse vídeo diz assim: nos termos da Lei 13.146, a exigência obrigatória de nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras destina-se a tradutores e intérpretes atuantes nos cursos de graduação e pós-graduação, educação básica, em todos os níveis de escolaridade, nos cursos de pós-graduação ou nos cursos de graduação apenas. Cuidado, que o artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não limita em todos os níveis de escolaridade. Ele fala apenas que será aplicada nos cursos de graduação e pós-graduação. Nos cursos de graduação e pós-graduação. Logo, nós podemos falar que a opção A é a opção correta. Conforme eu coloco aqui na sua tela, opção A nos cursos de graduação e pós-graduação. Gostou do vídeo? Então já sabe, né?
ter aqui ó, o seu likezinho no meu Instagram, @profguilherme. E se gostou mesmo, se inscreva aqui no meu canal YouTube, @profguilhermedeluca. Deixe seu like, seu comentário, é sempre um prazer imenso interagir com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.